Boa noite a todos. Uma alegria tremenda estar de volta nesta casa, revendo gente tão querida, numa ocasião tão especial, domingo, dia do Senhor, e ainda mais especial que hoje o Bispo Weber, meu sogro, completa mais um ano de vida, para a honra e glória do Senhor. Alegria poder estar aqui celebrando a Deus pelas nossas vidas. A vida deste que é mais que meu sogro, é um segundo pai para mim, para muitos aqui também, eu sei, um pai na fé, um homem de Deus a quem Deus tem honrado e mantido de pé para a glória do seu nome. Louvado seja Deus por isso. Bem, como eu faço parte desta santa conspiração, é uma pequena errata, né? O Bispo Weber, com visão profética acurada, orou pelo pregador da noite, pelo João. Ele só não sabia qual João ia pregar, né? É a versão aqui um pouquinho mais cabeluda, né? Vindo um pouquinho mais longe, mas é o João que está aqui pregando, pela graça de Deus. E não importa se é esse João ou aquele João, o que importa é que a palavra de Deus seja pregada. Que Deus me dê graça, então, para ser encontrado fiel nesta noite. Então, sem mais demoras, vamos ouvir a palavra de Deus, conforme ela se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro. 1 Pedro capítulo 4, versículos 7 a 11. 1 Pedro capítulo 4, versículos 7 a 11. Eu pediria à congregação que nós fiquemos de pé em reverência à leitura da palavra de Deus e numa postura de prontidão para recebermos as ordens do nosso Senhor. Conforme elas se encontram na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículos 7 a 11. Diz assim a palavra de Deus: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Oremos mais uma vez. Soberano Senhor, graças nós te damos pela tua palavra viva, poderosa, eficaz. Ela que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, faze com que a tua graça repouse sobre nós nesta noite, a fim de que pela tua palavra possamos enxergar mais claramente a nossa jornada neste mundo, rumo à glória por vir. Senhor, abençoe os meus lábios, para que eles sejam fiéis à tua palavra e à tua palavra somente. Abençoe os nossos ouvidos, para que possamos discernir aquilo que o teu Santo Espírito tem a dizer à tua igreja. Abençoe todos os nossos corações, para que possamos acolher tudo que o Senhor tem a nos dizer nesta sagrada reunião. Faze prevalecer a tua vontade em cada um dos teus aqui e na vida desta igreja reunida. Assim oramos no nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.
Podemos assentar. Quantos aqui já ouviram falar do relógio do juízo final, também conhecido como relógio do Apocalipse? Não sei quantos. Ele foi criado no ano de 1947, no início da Guerra Fria. Este relógio simbólico, você não pode encontrá-lo à venda, ele não tem uma amostra física, é um relógio simbólico, mantido pelo Comitê de Diretores do Boletim de Cientistas Atômicos, da Universidade de Chicago, já há 75 anos. Este relógio serve como uma espécie de estimativa de quão perto o mundo está de um conflito nuclear, capaz de acabar com toda a humanidade, com o mundo como nós o conhecemos. Este conflito corresponderia ao horário de meia-noite neste relógio. Portanto, com este relógio bater meia-noite, acabará o mundo, dizem os cientistas. De tempos em tempos, a cada nova ameaça mundial, como uma pandemia global vinda da China, ou tragédias naturais na Austrália, enchentes no Brasil, ou um novo conflito militar na Europa, como o que explodiu no início deste ano entre a Rússia e a Ucrânia. Os cientistas atualizam o horário desse relógio, mostrando a nossa proximidade crescente do temido fim dos tempos. E mais recentemente, as estimativas eram de que estávamos a apenas 100 segundos do fim de tudo. O relógio do juízo final é levado tão a sério que existem grupos aos milhões nos Estados Unidos e já aos milhares no Brasil, tentando se preparar para o fim, estocando alimentos, construindo abrigos subterrâneos e elaborando equipamentos de segurança que poderiam resistir a uma tragédia nuclear. Então lhes pergunto: como será o fim do mundo? E como devemos nos preparar? Em séculos antes do temor de um conflito nuclear, o apóstolo Pedro já havia alertado os seus leitores sobre o fim de todas as coisas e o preparo necessário para o fim. É sobre isso que meditaremos hoje, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 11. Mantenha sua Bíblia aberta, por gentileza, porque observaremos nesta passagem duas coisas. Primeiramente, a certeza cristã do fim dos tempos. E segundo, a preparação cristã para o fim. Existe um fim, ele virá, precisamos nos preparar. Você está pronto? Não? Então você está no lugar certo. Vamos ouvir o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Começamos com a certeza do fim. Pedro inicia este trecho da sua carta com uma declaração contundente e surpreendente. Você notou? 1 Pedro 4, no início do versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo. Ora, como Pedro poderia ter tanta certeza da proximidade do fim? E como nós podemos estar certos disso? Já que se passaram quase 2000 anos desde que o apóstolo escreveu essas palavras, sem que o fim tivesse chegado. Bem, Pedro já nos deu dicas do significado exato das suas palavras, tanto nesta carta, como bem no início do seu ministério. Ele havia dito lá no dia de Pentecostes, está registrado lá em Atos capítulo 2, a partir do versículo 17, que os últimos dias, preditos pelos profetas do Antigo Testamento, já haviam chegado. Quando? Com a vinda, a morte, a ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus Cristo, seguidas do derramamento do Espírito Santo sobre toda
A igreja, quando estas promessas se cumpriram, disse Pedro, os últimos dias começaram. Chegaram à última grande época da história, começou. Ele nos diz nesta carta, você pode voltar comigo para o capítulo 1 e dar uma espiada nos versículos 20 e 21, em que ele também diz, aqui, que os últimos tempos já haviam sido revelados, em favor dos que haviam crido no Evangelho, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, 20 e 21. Diz aqui na Nova Almeida, atualizada, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos, em favor de vocês. Veja só, é nesse sentido, portanto, que Pedro afirma aqui em 1 Pedro 4, 7, que o tempo do fim estava próximo. A última grande época da história já havia sido inaugurada, com a vinda de Cristo, com o cumprimento da sua missão, sua morte e ressurreição. Logo, nada mais impede que Deus encerre a história com a volta de Jesus Cristo, a não ser a sua paciência com aqueles que Ele ainda deseja trazer a salvação, pela pregação do Evangelho. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o fim de tudo continua tão próximo de nós hoje, como quando Pedro escreveu estas palavras há 2000 anos. É como um juiz que já definiu a sua sentença, já decretou a sentença, basta que a sentença seja executada para que ela entre em ação. Deus já decretou o fim da história. Nós sabemos como a história terminará. Jesus voltará e então, fim de história. Basta agora que Deus execute a ordem. E se Ele ainda não fez, é por graça e misericórdia e enorme paciência com aqueles que ainda não se prepararam para a volta de Jesus. Mas nunca estivemos tão próximos do fim como agora. Além do mais, Pedro já nos disse nessa carta o que este fim representará para aqueles que estão neste mundo. Ele representará duas coisas, e duas coisas muito diferentes. Por um lado, conforme nós vemos um pouquinho antes, em 1 Pedro 4, versículo 5, este dia, o glorioso dia do fim, a volta de Jesus, ele será terrível para aqueles que rejeitaram a Deus, escarneceram do seu povo, vivendo somente para fazer as suas próprias vontades e desejos. De acordo com Pedro, Deus está pronto, Ele é competente para julgar os vivos e os mortos, aqueles que estão vivendo somente para si mesmos, aqui e agora, tanto quanto Ele julgou a geração de Noé, que também entregou-se à sua própria imoralidade e carnalidade para a sua destruição repentina pelo dilúvio. Então, se alguém aqui estiver em dúvida a esse respeito, tema, trema, Deus está pronto para julgar este mundo. Ele virá para julgar os vivos e os mortos. Não duvide, tema, trema. Todos nós teremos que prestar contas a Ele um dia. Mas por outro lado, conforme vemos na abertura desta carta, lá em 1 Pedro 1, versículos 3 a 5, o último dia será glorioso. Glorioso para aqueles que viveram neste mundo, à luz da esperança e da herança eterna, mesmo sofrendo por um pouco nesta vida, pela sua fé em Jesus. Não é isso que ele diz lá? 1 Pedro 1, 3 a 5, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos,
para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. E se houver alguém aqui em dúvida sobre isso, se compensa esperar, se compensa aguardar e viver pela glória da volta de Jesus, confie, descanse, Jesus voltará, Ele vai nos guardar até o fim, Ele cumprirá cada uma das suas promessas, para aqueles que nele creram e descansaram na sua palavra. Bem, irmãos e irmãs, o que tudo isso nos mostra? O seguinte: existe um fim infinitamente mais assombroso no horizonte do que qualquer conflito nuclear, qualquer fome ou pandemia mundial, qualquer catástrofe ou tragédia natural. É o terrível e glorioso dia do Senhor, quando Deus virá sobre esta terra para julgar os vivos e os mortos. Nada supera o terror deste dia. Mas existe um dia eternamente mais glorioso no horizonte do que jamais poderíamos imaginar, sonhar ou merecer. O dia da salvação eterna dos eleitos de Deus. O dia em que Jesus voltará para reunir a sua igreja para todos sempre em novos céus e nova terra. Portanto, irmãos e irmãs, numa sociedade tão obcecada com o aqui e agora, com as notícias e manchetes do momento, com os prognósticos apocalípticos, os especialistas de plantão, que querem nos informar como é que o mundo vai terminar, afinal de contas, meus irmãos e minhas irmãs, quanto os nossos olhos estão fitos naquele que é o fim, que trará o fim, que é a nossa esperança, quanto os nossos olhos estão fitos em Jesus, juiz de vivos e mortos e salvador da sua igreja. Que Deus, pela sua graça, estampe em nossos olhos a eternidade, que Ele grave nos meus olhos e nos seus olhos, na sua mente e no seu coração, a glória da nossa esperança eterna. E então, nos preparemos para este fim, a partir de agora. Assim como Pedro já nos mostrou, nas palavras seguintes, o mesmo Pedro que disse com toda certeza e convicção, o fim de todas as coisas está próximo, disse, portanto, se o fim está próximo, como nos preparamos? Como vivemos até o fim? Vamos ver, logo em seguida, continuando do versículo 7, até o fim da nossa passagem. De acordo com o apóstolo Pedro, esta certeza do fim, que serve de fundamento para a nossa preparação para o fim, o que envolve pelo menos 4 coisas. Não são as únicas 4 coisas que você deve fazer em preparação para o fim, mas Pedro quis ressaltar para nós esta noite estas 4 coisas. Primeira delas, diz Pedro, devemos ser o quê? Criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações, na Ara, aqui na Nova Almeida, para poderem orar, sermos criteriosos e sóbrios, ou na NVI, criteriosos e alertas. Bem, essa instrução serve de contraste absoluto com a descrição deste mundo pagão e incrédulo, quem Pedro descreveu mais cedo no capítulo 4, lá no versículo 3, a sua geração, que vivia nada sóbria, nada alerta,
nada criteriosa, vivendo só para o aqui e agora, para o prazer do momento, ser feliz hoje, esquecer do futuro, te faz lembrar de alguma geração? Algum mundo parecido com o nosso? Que não quer saber do porvir, não quer ser criterioso, sóbrio, alerta, quer ser feliz agora a qualquer custo. Em contraste, diz Pedro, devemos ser criteriosos, vivermos alertas, sóbrios, no corpo e na alma. Devemos estar alertas e vigilantes quanto àquelas paixões, aqueles desejos que tiram o nosso foco do porvir, que tiram o nosso foco da glória eterna, que tiram o nosso foco do fim de todas as coisas, e nos fazem olhar somente para o aqui e agora. Aliás, irmãos e irmãs, devemos estar alertas e vigilantes quanto a qualquer coisa que tire o nosso foco. Afinal de contas, não é apenas o caso que vivemos em uma das gerações mais obcecadas com o seu próprio prazer, com o seu próprio bem-estar aqui e agora, a julgar pelo tanto de dinheiro que nós gastamos com os nossos prazeres, para sermos os mais felizes possíveis aqui e agora, sem pensar no amanhã. Não. É também o caso que vivemos em uma das gerações mais distraídas com o aqui e o agora, a julgar pelo tanto de tempo que nós gastamos com isso. Manchetes, notificações, atualizações, vídeos, mensagens, GIFs, memes e por aí vai. E antes que nos demos conta, o relógio passou, as horas passaram, a vida se foi. A ponto de hoje, vermos pessoas cruzando ruas, olhando para uma telinha dessa e quase sendo atropelados. Você já viu essa cena, não? Você não acha que tem alguma coisa de errada quando uma sociedade não sabe mais a hora de parar de olhar para uma telinha e viver tão distraída, tão desfocada, tão obcecada com o aqui e agora, a ponto de arriscar sua própria vida? Mas a instrução de Pedro aqui não é apenas que sejamos criteriosos e alertas, pelo simples fato de sermos pessoas mais focadas, mais concentradas. Até um aluno de concurso público descrente sabe que precisa estar focado e concentrado. Ele não precisa conhecer 1 Pedro para saber que ele tem que ser criterioso com o seu tempo, com a sua atenção. Não! O propósito não é apenas ser criterioso, estar alerta. Não, diz Pedro. Sejamos criteriosos e sóbrios para quê? Com que finalidade? Não para termos mais tempo para nós mesmos, para o nosso trabalho, para os nossos interesses, não. Sejam criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações, ou na Nova Almeida, para poderem orar. Para termos tempo, não para nós, mas para Deus. Porque quando nós estamos tão ocupados com o aqui e o agora, o hoje, a última coisa que nós podemos fazer é pensar no fim de todas as coisas, é pensar em Deus, nas coisas que são eternas e duram para todo sempre. É por isso que Pedro diz aqui: critério, alerta, vigie, não desperdice a sua vida somente para este mundo. Sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. É assim, irmãos e irmãs, que começamos a nos preparar para o fim de tudo. Não é vendo o que o mundo diz ser, como será o fim de tudo, mas é de joelhos, clamando a Deus. Irmãs com irmãs num primeiro sábado do mês, irmãos com irmãos num terceiro sábado do mês, a igreja toda numa quarta-feira à noite, a família reunida em culto doméstico, a igreja reunida no domingo, dia do Senhor. O que nós estamos fazendo aqui é a coisa mais importante que podemos fazer para nos prepararmos para o fim. E se nós estivermos ocupados demais,
para orar, para estarmos juntos em oração, nos preparando para o fim, então estamos ocupados demais. Não estamos sendo criteriosos, nem sóbrios, nem alertas. O fim está próximo. Portanto, diz Pedro, alerta, vigie, joelho no chão, oremos, busquemos ao Senhor. Esta é a primeira coisa, mas há mais 3. Segunda, diz Pedro, logo em seguida, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. E em seguida, acima de tudo, tenham o quê? Amor intenso, muito amor. Na NVI, amor sincero, uns pelos outros. Veja só, não só dedicação a Deus em oração, mas dedicação uns aos outros em amor intenso, sincero, abundante. E nisso também temos um contraste com a geração de Pedro e a nossa, porque esta é uma das gerações mais narcisistas, mais obcecadas consigo mesma da história, que ama mais a si do que tudo e a todos. Mas viver à luz do fim, diz Pedro, envolve uma entrega total, não somente a Deus, mas uns aos outros. Amor intenso, sincero, abundante. E aí Pedro faz algo esquisito. Você não achou estranho como ele conclui o versículo 8? Que faceta, que demonstração do amor ele escolheu aqui. Teria pensado em muitas outras antes dessa. Mas como devemos mostrar principalmente este amor sincero e intenso uns pelos outros? Versículo 8. Porque o amor cobre multidão de pecados. Pastor, me ajude, qual é a conexão entre uma coisa e outra? Eu entendi me preparar para o fim, sendo criterioso com a minha vida e meu tempo para orar e buscar a Deus. Mas como eu me preparo para o fim, amando quem está ao meu lado e perdoando uma multidão de pecados? Conexão é esta, irmão e irmã. Um dia nós estaremos perante Deus. Um dia estaremos lá prestando contas das nossas vidas. E ouvindo dele a sua sentença de perdão pleno para a multidão dos nossos pecados. Os meus muitíssimos pecados, os seus muitíssimos pecados. Nós estaremos diante de um Deus por demais gracioso, capaz de perdoar toda a multidão dos nossos pecados. E a pergunta é: o que teremos feito com tamanha graça e misericórdia com quem pecou contra nós? Nós estaremos prontos para nos apresentarmos perante Deus, que derramou o sangue do seu Filho para nos perdoar todos os nossos pecados, ainda tendo guardado o perdão de alguém que nos feriu? Na nossa família, na nossa congregação, na nossa vizinhança? Estaremos prontos para dar contas a Deus do que fizemos com tamanha graça e misericórdia? Porque pecadores perdoados só têm uma opção: eles perdoam pecados, muitíssimos pecados. Uma multidão, pode ser montinho artilheiro ou pode ser o corcovado, pão de açúcar, não importa. A graça de Deus é suficiente para perdoar os nossos pecados e daqueles que nos feriram. Então, à luz disso, como não podemos e não devemos perdoar uns aos outros? Selarmos a paz, reconciliarmos com quem está brigado na família de sangue, no corpo de Cristo. Como manter a muralha de pé que Cristo já derrubou na cruz do Calvário? Que diferença faz o sangue do Cordeiro para perdoar aqueles que nos feriram e ofenderam?
Quantas vezes? Muitíssimas vezes? Uma multidão de vezes, diz Pedro. Sejam por coisas enormes, profundas ou minúsculas, pífias, não importa. Nós precisamos nos preparar para o fim, sendo criteriosos, buscando a Deus em oração, amando uns aos outros intensamente, perdoando uma multidão de pecados. Terceiro, Pedro continua no versículo 9, que sejamos o quê? Mutuamente hospitaleiros, sem murmuração ou reclamação. De novo temos um contraste absoluto com a geração maligna de Pedro, que vivia somente às custas uns dos outros, e um contraste com a nossa geração, que só vive para si mesmo e não para os outros. Mas se nós fomos acolhidos por um Deus hospitaleiro, um Deus que nos fez seus filhos, seus herdeiros, para vivermos com Ele para sempre, como nós não estenderíamos a mesma cortesia uns para os outros? Se Deus abriu a porteira dos céus para nós, como nós não abriríamos a porta da nossa casa uns para os outros? Como povo dele nesta terra? Irmãos, isso era especialmente importante para os leitores de Pedro. Peregrinos estrangeiros no mundo, eles não podiam cultuar a Deus num templo como este. Eles não tinham local próprio para adorar a Deus. Eles dependiam da generosidade de alguém que tivesse uma casa um pouquinho maior para acolher essa gente nova na fé, esses crentes. Alguém tinha que abrir a casa para que houvesse culto no domingo, senão não haveria reunião pública para adoração ao Senhor Jesus. Quanto mais quando esses crentes se convertiam, e muitos deles eram expulsos das suas famílias, expulsos dos seus vilarejos, e teriam que ser abrigados por outros crentes, senão eles ficariam na rua, não teriam para onde ir. Isso não era uma opção, não era uma cortesia, era uma questão de sobrevivência para a igreja da primeira geração. Hospitalidade, sem ela não haveria culto a Deus, não haveria condições para a sobrevivência dos primeiros crentes. Mas isso não é menos importante em nossa sociedade, em que tantos estão vivendo vidas isoladas, solitárias, alienadas, separadas uns dos outros, e sim, até mesmo dentro da própria igreja. Gente só, gente sofrendo sozinha, calada, sem ter a quem socorrer, a quem pedir socorro, dentro do próprio povo de Deus, em que cada vez mais nós cristãos estamos sendo rechaçados, marginalizados pela sociedade. Irmãos e irmãs, no mundo em que todo mundo está se dividindo por qualquer coisa, não é só religião e futebol, é política e tudo mais, qual mais importante é que sejamos um corpo, uma igreja, uma família hospitaleira, acolhedora, que as portas deste lugar sejam um oásis para almas cansadas e sobrecarregadas, que a sua casa não seja um castelo de entretenimento, mas uma embaixada do reino de Deus, para acolher gente ferida, sofrida neste mundo, precisando de Jesus, de um abraço, de uma refeição quente, de um tempo de desabafo. Como nos preparamos para o fim? Sendo criteriosos, em oração, amando uns aos outros, perdoando muitíssimos pecados, sendo hospitaleiros, sem reclamação, abrindo os nossos lares, nossas despensas, nossas agendas, nossas vidas, para acolher e encorajar uns aos outros rumo ao dia final. Mas há uma quarta coisa, e com essa Pedro fecha, versículo 10. Que façamos o quê? Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como dispenseiros, mordomos,
da multiforme graça de Deus. Sim, temos mais um contraste aqui, com a sociedade de Pedro e com a nossa, tão ensimesmada, tão obcecada em usar os seus dons e talentos para si mesma, ascender na vida, subir na carreira, prosperar, enriquecer. Eu, meu. Todos os meus dons e talentos a meu serviço, para o meu bem, para a minha alegria. E pasmem, na igreja é a mesma coisa. Minha bênção, meu milagre, minha prosperidade, minha riqueza, minha importância, minha agenda, meus planos, meus sonhos, eu, meu. Não, diz Pedro, não sermos servidos, mas servirmos uns aos outros, conforme a graça que Deus concedeu a cada um, como mordomos, não donos de nada, mas mordomos da multiforme graça de Deus. Deus não nos chamou para sermos reservatórios das suas bênçãos. Deus nos chamou para sermos canais das suas bênçãos, instrumentos livres da sua graça, para abençoarmos outros na medida em que Ele nos abençoa, e pelos quais nós prestaremos contas a Deus um dia. Cada dom, cada talento, cada serviço, cada provisão dele. Pedro aqui estende um pouquinho mais essas instruções, ele gasta um pouquinho mais de tempo nesse último ponto, no versículo 11. Ele não nos dá uma lista completa destes dons, desses serviços, desta graça. Aliás, sempre que você compara as listas de dons e serviços do Novo Testamento, você descobrirá que nenhuma lista é igual à outra, que mostra que são apenas exemplos, não existe o cardápio completo de dons na Bíblia. Para cada igreja, em cada situação, é um pouquinho diferente, o que mostra que Deus concede os dons que Ele quiser para cada igreja, para cada membro, conforme Ele quer, para a glória dEle e para o nosso bem. Mas aqui, no versículo 11, Pedro agrupa estes dons e serviços em duas categorias principais. Quais são? Ele diz que se alguém fala, então fale de acordo com os oráculos de Deus. E se alguém serve, então faça na força que Deus lhe dá. Falando a palavra de Deus, ou fazendo o que Deus nos capacita a fazer pela sua graça. Aos que falam, primeiro, quem serve falando, diz Pedro, deve fazê-lo como quem transmite o quê? Os oráculos de Deus. Como quem transmite a palavra de Deus. Isso exige o quê? Toda reverência, toda seriedade, toda dedicação possível. Isso começa onde, irmãos e irmãs? Começa aqui, deste púlpito. Certamente, especialmente, envolve a pregação regular das Escrituras Sagradas, porque é daqui que recebemos as nossas instruções sobre como nos prepararmos para o fim. A vida é séria demais, o tempo é curto demais para isso aqui se tornar um palanque, uma plataforma para historinhas, piadas, conversa fiada. Não desperdice o seu tempo com pessoas assim, que fazem do púlpito um palanque ou uma plataforma, porque pregador não é palhaço, não é contador de história. Quem fala, fale como quem fala a palavra de Deus. A palavra de Deus, os oráculos de Deus. Mas não para aqui. Continua a partir daqui. Envolve o compartilhamento da palavra uns com os outros. Quando reunimos nossos filhos e familiares para abrirmos a Bíblia e falarmos a palavra uns aos outros no culto doméstico. Ou numa sala de aula com crianças e jovens, ou num estudo bíblico com mulheres e homens ou casais. Quer crianças, jovens, adultos, anciãos, solteiros, casados, viúvos, desquitados, novos ou antigos na fé, gente experiente ou inexperiente, que é aconselhando, exortando, repreendendo ou encorajando, seja no contexto que for, da maneira que for, para a audiência que for, dediquemos as nossas conversas a um só assunto: Jesus está voltando, estamos prontos ou não?
estamos nos preparando ou não? Mas quem serve fazendo, diz Pedro, faço na força que Deus lhe dá. Isso envolve muitas outras coisas, porque para que nós tenhamos tempo para estarmos uns com os outros, ouvindo a palavra de Deus e compartilhando a palavra de Deus, é preciso que alguém acolha os visitantes e cuide dos bebês e assista às crianças e prepare a cantina para que possamos ter tempo de qualidade para conversarmos uns com os outros, conhecermos uns aos outros, intercedermos uns pelos outros, orarmos uns pelos outros. E convites para a sua casa e para a casa de outros, para que isso se estenda ao longo da semana, visitando, aconselhando, assistindo, ajudando, e não só os de dentro, mas os de fora, alimentando, vestindo, dizimando, ofertando, socorrendo, amparando. Não existe fim aos serviços, às oportunidades para servir a Deus e ao próximo até o fim. É só abrir o olho e para onde você apontar o nariz, haverá uma oportunidade para servir pela graça de Deus. Agora alerta, isso vai custar tempo, dinheiro, suor, lágrimas, dedicação da sua vida, sem certeza de um retorno à altura. Então não tente fazer isso sozinho e não tente fazer isso na sua própria força. Por isso que diz Pedro, se alguém serve, faço na força que Deus provê. Na força que Deus provê. Quando você cansar, quando você não tiver de onde tirar, Ele é quem renova as forças, para que você continue servindo, e abençoando e sendo um canal da graça dEle para outros. E não é para a sua glória, não podia ser, tudo vem dEle, somos só mordomos, não somos donos de nada, somos apenas despenseiros, só abrimos a porta da despensa, mas quem enche é o Senhor, quem dá os dons, os talentos, as oportunidades, a força, o entendimento, a unção para falar ou servir, é Deus, é Ele quem dá a força, a glória volta toda para Ele, e não é assim que Pedro termina? Muito semelhante de como ele começou, não? O fim de todas as coisas está próximo. Então, em todas as coisas, sirva ao Senhor, pela força dEle, para a glória dEle, mediante Jesus Cristo, a quem seja glória e domínio para todo, sempre. Então, estamos mais certos hoje do que quando iniciamos nosso encontro, acerca da proximidade do fim de todas as coisas? Você está mais convicto? Mais certo? Jesus está voltando? O fim está próximo? Espero que sim. Você está preparado? Mais preparado agora do que estava antes do início desta reunião? Mais ciente do que você precisa fazer para estar preparado para o fim? Vivendo de maneira criteriosa e alerta, a fim de se dedicar à oração, sem ocupar cada segundo vago do seu dia com isso aqui, mas procurando preencher os dias com a busca de Deus em oração, amando-nos sinceramente, amando uns aos outros intensamente, ao perdoarmos a multidão de pecados. Quem sabe antes de sair por essas portas hoje, alguém que você precise procurar, com quem se reconciliar, fazer as pazes no corpo de Cristo, em preparação para o fim, sendo mutuamente hospitaleiros, sem reclamação, sem murmuração, acolher de novo, abrir a casa de novo, começar tudo de novo, sem saber se terá retorno à altura, servindo uns aos outros, com os dons que o Senhor nos concede, pela força dEle, para a glória dEle. Irmãos e irmãs, a verdade é que nem mesmo o apóstolo Pedro viveu inteiramente e constantemente
dessa forma. Quando Jesus, às vésperas da sua traição, morte e crucificação, chamou Pedro para vigiar e orar, o que ele fez? Ele falhou, ele não vigiou, ele não orou. E sabemos o resto da história, não? Quando o Senhor Jesus instruiu os seus discípulos sobre o amor sincero e sacrificial, e Pedro achava o quanto precisava perdoar, Senhor, 7 vezes, tá bom? Não. 70 vezes 7, Pedro. Muito mais do que você acha que pode ou precisa perdoar. Mesmo tendo sido agraciado com a hospitalidade e o serviço sacrificial de Jesus tantas vezes, quando as forças de Pedro se esgotaram e ele temeu pela própria vida, ele falhou em seu serviço, a ponto de abandonar o seu Senhor. Mas houve graça para o pecador Pedro. Pela graça de Deus, Jesus restaurou Pedro ao seu serviço. Jesus o restaurou a tempo de instruir toda a igreja acerca da proximidade do fim de todas as coisas. Jesus restaurou Pedro para nos mostrar como servir a Jesus até o fim, não pela nossa força, mas pela força dele, e não para a nossa glória, mas para a glória dele. Então que o Senhor Jesus nos dê semelhante força e graça, para vivermos o restante dos nossos dias à luz do fim. Como? Vigie, ore, ame, perdoe, hospede, não reclame, sirva, quer falando, quer fazendo, pela força dele, para a glória dele. Oremos.